Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje tem Vasco e Flamengo ao vivo na Globo às 5h45 da tarde. Então, bora lá ao vivo para o estádio Newton Santos, palco dessa semifinal do Campeonato Carioca. Boa tarde, Duda Dal Ponte. Vamos começar primeiro com o Vasco, pode ser? Porque é o mandante do jogo, né? Seja bem-vinda. Oi, Mari, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco tem os 3 reforços à disposição para essa partida, 3 reforços do ataque, o argentino Sebastián Garré, o português Nuno Moreira e também o angolano Lloyd Augusto, que chegou na quinta-feira ao Rio de Janeiro, treinou ontem aqui no Newton Santos com todo o elenco e já vem para o jogo, pode inclusive ser titular. O Paulinho é desfalque para essa partida porque está suspenso e o Tietê é dúvida, ele se machucou na partida contra o Botafogo, teve um problema no joelho, fez tratamento intensivo durante essa semana e se não vier para o jogo, o Jair deve ser o titular. Vamos ver o provável campinho do Vasco para hoje? Com Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Daí o Jair ou o Tietê, o Hugo Moura, o Coutinho, o Zucarello ou o Lloyd e o Ryan e o Verratti, que é o artilheiro desse campeonato carioca com 6 gols. O Vasco não vence o Flamengo desde o Carioca de 2023 e claro quer mudar isso, Mari. Beleza, vamos pro Flamengo então. O Vasco cheio de novidade, né? Vamos pro Flamengo. Como é que vem o Flamengo para esse jogo, Duda? O Flamengo tem 2 novidades. O Wesley, que foi preservado na partida contra o Maricá, está de volta. E o De La Cruz, que está recuperado de um corte no pé, também está de volta, vem para o jogo. Por outro lado, o Flamengo vai preservar alguns jogadores por conta do gramado sintético do estádio Newton Santos. A começar aí pelo Juninho e pelo Alexandro, os dois já estão recuperados de uma lesão na coxa, treinaram ontem com o grupo, mas não vem para o jogo por conta do gramado. Assim como o Danilo, que fez controle de carga durante essa semana. Vamos ver o campinho do Flamengo para hoje? O provável campinho? O Rossi no gol, o Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela deve ir improvisado na lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas está recuperado de dores no joelho, mas por conta do gramado pode começar no banco de reservas. No meio, Pulgar, De La Cruz ou Everton Araújo, Arrasca ou Luiz Araújo. Arrasca fez cirurgia no joelho no ano passado, então por conta do gramado também pode começar no banco de reserva. E lá na frente, Gerson, Plata e Bruno Henrique. O Flamengo joga por 2 empates aí nos jogos, porque fez uma campanha melhor na primeira fase. Agora quem tem as informações dessa partida é o Pedro Neville. Tudo bem, amigo? Boa tarde para você. Tudo bem, minha amiga Duda? Boa tarde para você, boa tarde para Mari, todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Trago informações sobre trânsito, serviço, porque os portões vão ser abertos às 2h45, 3 horas antes do jogo. Também às 2h45, as ruas aqui no entorno do estádio Newton Santos vão ser interditadas. Os torcedores do Vasco devem procurar os portões norte e oeste. Do Flamengo, os portões sul e leste. Aqueles que optarem por vir de trem também vão ser orientados a sair por portões separados aqui na Estação Olímpica de Engenho de Dentro para vascaínos e rubro-negros. A Supervia programou trens extras para o final da partida, com intervalos menores, sobretudo no sentido central do Brasil, 10 minutinhos de intervalo. O policiamento vai ser reforçado, 670 policiais militares. Os setores atrás dos gols foram liberados pela Polícia Militar. A princípio haviam sido bloqueados. Vale chegar cedo, né, Mari, para entrar com calma nesse jogão entre Vasco e Flamengo. Já hoje pela manhã o Flamengo treinou também de olho no clássico. A Camila Barbieri está no Ninho do Urubu e conta mais pra gente. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda também. Ei, Mari, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Pois é, o Flamengo treinou hoje pela manhã, já acabou esse treino, a gente não conseguiu ver imagens, né, ver os jogadores, mas a gente sabe que esse treino foi pela manhã e é um treino que define, claro, né, esse time. O Felipe Luiz vai definir os últimos detalhes aí no que diz respeito à escalação para amanhã. E de manhã eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando Sasaki, que é o chefe de departamento médico aqui do Flamengo, para entender essa questão das preservações dos jogadores por conta do gramado sintético do Newton Santos. E ele estava me explicando, né? O Danilo, por exemplo, é um jogador que na Europa não jogava em gramado sintético, então esse controle de carga, ter essa preocupação para evitar lesão é levado em consideração. Ele não vai estar à disposição por esse motivo, assim como o Juninho e o Alexandro. Esses já estão recuperados de lesão, já estão treinando com o restante do elenco na parte de preparação física, mas por terem voltado recentemente de lesão, então serão preservados também e não estarão à disposição. Ao contrário do Ayrton Lucas, esse
Vasco já está recuperado de um trauma no joelho e deve ficar à disposição. O Felipe Luiz também deve relacionar o Alacian, que é um jovem garoto da base, artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca com 4 gols e deve estar à disposição. O Flamengo sai daqui do CT Ninho do Urubu amanhã às 3 horas da tarde, rumo ao Newton Santos. Mari, um beijão para você. Valeu, Cami, beijo. Ó, Riascos e Márcio Araújo. Flamengo que chega nesse fim de semana aí, depois dessa preparação, semana cheia para o Clássico dos Milhões, teve muita polêmica aí de onde vai ser o jogo, né? Vai ser mesmo no Newton Santos, o Engenhão, 15:06, gramado sintético, e isso pode modificar um pouco a ideia do técnico Felipe Luiz, que está com aquele mantra de início de ano, não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, entre aspas, claro, falando da questão física, enfim, o Flamengo tem um trauma bem grande do ano passado, onde botou o pé no acelerador no Campeonato Carioca, venceu, mas depois teve sequelas para a sequência da temporada. Então ele pode segurar, o Danilo, por exemplo, deve ficar fora dessa partida, algum desconforto muscular, então qualquer um que sinta alguma coisinha, o Flamengo está retirando desse início de temporada. O Alexandro e o Juninho ainda estão se recuperando ali, o Alexandro teve uma lesão muscular, o Juninho um edema, então provavelmente devem ficar fora dessa partida ainda, voltar no segundo jogo contra o Vasco no Maracanã na próxima semana, mas alguns outros jogadores, de repente, podem ser poupados por conta do gramado sintético. De La Cruz, ano passado, por exemplo, ficou fora de alguns jogos, inclusive contra o Botafogo, no próprio Newton Santos, por conta do gramado sintético, a questão do joelho dele. Algumas vezes ele chegou a ser poupado dessas partidas, contra o Palmeiras também no Allianz Parque. Ele não jogou, ele ficou fora de alguns treinamentos por conta de um corte que sofreu num acidente doméstico, mas já está reintegrado, está treinando. É uma opção do Felipe Luiz em conjunto ali com a comissão técnica, de repente segurar alguns jogadores e aí botar força máxima no jogo de volta no Maracanã com grama natural. Mexe de alguma maneira no clássico ali, e o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais. 2 empates, uma derrota de 1-0, uma vitória de 1-0 depois, classifica o Flamengo, que foi o campeão da Taça Guanabara, para mais uma final de Campeonato Carioca. Mari. Perfeito, Pedro. Obrigada, então, pela participação. No Campeonato Carioca, vai o Vasco da Gama. Eu já fiz a minha aposta aqui, todo mundo já sabe. Se o Flamengo não for campeão, eu vou começar o programa sentado embaixo da mesa. Essa é a aposta. A cara do Jean olhando para baixo da mesa. Tipo, onde, né? Onde é que vai sentar? Não é provável que ele precise sentar, mas eu tô olhando se tem condições. Não. Obrigado, Jean, me ajuda bastante. Porque o Flamengo é favoritaço. Não é que é favorito, é favoritaço. O Vasco chegaram 2 jogadores essa semana, hein? Chegou um meio, um atacante de velocidade e tal. Não vai jogar contra quem? Contra o incomparável, meu senhor. Mesmo com o time do Flamengo não tendo todos à disposição, só de lateral esquerdo acho que não tem uns 3, né? Não sei se vai dar para algum jogar. Não sei. Tem que ver como é que tá a recuperação dos jogadores. Não sei se vai dar para jogar. Né? Mas pelo menos lateral esquerdo tem problema. O Léo jogou muito bem de lateral esquerdo, então não vejo dificuldade nenhuma e a composição da zaga central fica ali muito bem feita. Então eu entendo dessa forma. O Flamengo é muito favorito, é favoritaço contra o Vasco da Gama. Qualquer resultado além de uma vitória daquelas bem graúdas vai me deixar um pouco preocupado. O que não exclui o fato, eu também acho, óbvio, acho que todo mundo acha, né? Hoje a diferença do Flamengo para os seus concorrentes no Rio de Janeiro é muito grande, para qualquer um deles, né? Como a gente viu ontem no jogo do Botafogo, que seria aquele teoricamente mais próximo. Sim. Agora, por mais que exista essa diferença, por mais que o Flamengo seja muito favorito, tanto contra o Vasco como numa eventual final contra quem quer que seja, o Vasco tem que tentar fazer o que está ao alcance dele para diminuir um pouco a teórica facilidade que o Flamengo teria ou terá nesse confronto. Então, eu acho que tirar do Maracanã é uma tentativa. De fato, o Maracanã é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga toda a rodada. Você concorda com a declaração do Pedrinho, dizendo que o Vasco se sentiria visitante no Maracanã? Isso me causou um pouco de... Quantos títulos o Vasco já decidiu na história dele no Maracanã? A questão é que, o Vasco tem jogado menos no Maracanã. Então, os jogadores, acho que a história do Vasco é uma coisa... A realidade de hoje é outra. A realidade de hoje é outra. Mas se joga menos no Maracanã, já me permita, joga muito menos no Tapetinho.
Sim. Não, tudo bem. Ele vai jogar uma contra o Botafogo. Mas não é a casa do Flamengo em nenhuma hipótese, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque é que tá, visitante, quando você fala visitante, você pressupõe o outro está em casa. Então, eu acho que é mais a isso que o Pedrinho se refere. Ele fala, eu vou ser visitante porque o Flamengo vai estar na sua casa. Não, ele não na vai hora que ele tira visitante, que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã. Não, mas eu acho que... Alguém tem dúvida que o Vasco tem torcida? Eu entendo a declaração eu não consigo entender, viu, Dani? Isso assim, tá entendo. difícil de eu entender esse movimento do Vasco, por tudo que a gente conversou aquele dia, sabe? Então foi o primeiro a falar, porque, opa. poxa vida, os jogadores acabaram de fazer um protesto contra o gramado sintético. Ninguém obrigou o Coutinho a falar sobre, outros jogadores a falar. Eles falaram porque eles estão se sentindo desconfortáveis em um gramado. Então tem um ponto. Aí o Pedrinho, com todo o respeito, que eu amo o Pedrinho, espero que ele não fique chateado com isso. Mas o Pedrinho é um cara que também, a história dele mostra todas as lesões que ele teve, enfim. E pô, a gente sensibiliza com ele, porque é um craque foi um craque dentro de campo, mas que teve problemas com relação a tudo, a violência, com relação a gramados ruins. E aí, quando você tem a chance de dar uma resposta, que é uma resposta até para todo um país, assim, bom, a gente pode até perder, mas a gente lutou tanto contra o gramado sintético, então a gente vai para o Maracanã, sabe? Assim, é uma resposta. Agora o Coutinho reclama do gramado, né? Por exemplo, como outros reclamaram, né? Como todos os jogadores, a maioria deles reclamaram sobre o gramado sintético. O presidente do Vasco é um presidente que jogou futebol e sabe o quanto é ruim você ter, né? Para eles, né? Para quem joga hoje, eu participo, né? Eu não joguei jogos em gramado sintético. Então a gente fica mais com a observação deles com relação a isso. E aí você tem a chance de levar o jogo para o Maracanã, né? Você tem a liberação para isso. E você escolhe, depois de toda essa luta, levar o jogo pro Newton Santos. Então, assim, que a gente não veja por muito tempo o Vasco falando sobre gramado sintético, sabe? Mas você não acha que foi muito nessa de tirar o Flamengo da zona de conforto? Não, mas aí é tirar o Flamengo da zona de conforto e colocar você e um jogador seu em risco, sabe? Então, assim, mas o seu jogador que é desconforto. É isso, a única desconforto. É isso, assim. Sabe? É um desconforto para tudo e outro. O Maracanã, só para completar, já o Maracanã, pô, ele é a casa do Rio de Janeiro, sabe? É a casa de todo mundo. Eu joguei os confrontos contra o Vasco e era legal pra caramba, sabe? O Vasco se sentia bem lá nos confrontos contra o Flamengo. É lógico que se o Flamengo, quando o Vasco era melhor, a gente se sentia desconfortável, se sentia. Sim. Quando o Flamengo era melhor do que o Vasco se sentia desconfortável. Isso é uma questão esportiva, mas o Vasco veio com essa conversa. O torcedor do Vasco não tem esse sentimento, porque o torcedor do Vasco também sabe tudo que ele conquistou dentro do Maracanã, então não vem com esse papo, o Maracanã não é do Vasco, sabe? Eu acho que tanto o Flamengo como o Vasco, como o Fluminense, se sentem muito bem no Maracanã, porque o Maracanã é a casa do futebol. Se você tira um jogo do Maracanã, leva um jogo para outro lugar, tendo a chance de jogar lá, pô, é uma estupidez pro futebol. Porque, pô, o barato do jogador de futebol é jogar no Maracanã. Então, mas você não acha eu acho que é isso, assim, sabe, a essência do futebol foi jogando fora. Porque o Maracanã é legal pra caramba de se jogar, seja pra Vasco, pra Flamengo, pra Corinthians, pra qualquer um. O Maracanã é legal de se jogar, mas aí, somado a tudo isso, tem a questão do sintético. De você reclamar e levar o jogo pra lá. Mas eu não vi ele assim. Eu fico porque... Mas eu acho que a única contradição... Vamos lá, aí eu discordo da parte esportiva, porque eu acho que a única contradição é a contradição do gramado sintético. E até porque o Felipe Coutinho foi um dos líderes do movimento, foi um dos primeiros caras a... Sim, isso. Agora, também imagino que para que o Vasco tenha tomado essa decisão, os jogadores do Vasco tenham sido consultados. É isso aí, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Flamengo amassar com tudo a equipe do Vasco da Gama. Eu estou muito otimista. Para mim, hoje, o resultado de mais tarde vai ser 4-0 Flamengo. Eu quero saber o resultado de vocês. Deixa aqui nos comentários. O Flamengo vai com força máxima. Só tem desfalques na lateral esquerda, né? Isso porque o Alexandre e o Ayrton Lucas estão voltando de lesão e o Felipe Luiz não irá colocar, né, esses dois jogadores nesse primeiro jogo da decisão. Provavelmente deve colocar no segundo jogo no Maracanã, jogando no seu gramado, né, sem ser grama sintética. Então eu tô muito otimista de que o Flamengo faça um jogo assim extraordinário. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários o placar de vocês, que eu prometo responder a todos. Quero ver a opinião, né, de todo mundo. Deixa aqui nos comentários pra gente estar trocando essa ideia, batendo esse papo. Belezinha? E agora falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Flamengo, fechar a contratação de dois jogadores, Alex Sanches e o lateral direito Martinena. Muito bom de bola do Racing, né? Acabou de ser campeão em cima nosso rival aqui, Carioca, Botafogo. São jogadores que querem vir jogar no Flamengo. O Alex Sanches
topa retornar ao Brasil para jogar o Super Mundial com a camisa do Manto Sagrado, com a camisa rubro-negra. E o Martinena, né, depois do jogo, depois desse título em cima do Botafogo, né, soltou uma entrevista dizendo que realmente o Flamengo foi atrás do jogador. Eu tô muito otimista, né, sou um atleta que chegam para agregar e agregar muito, né, a equipe rubro-negra. Eu quero saber de vocês. Vocês aceitariam o Alex Sanches e o Martinena, né, com a camisa do Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação rubro-negra. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.